Eu acredito que a intervenção militar seja, sobretudo, uma iniciativa política, um projeto editorial político. Ou seja, é necessário reeditar a história, a vivência cotidiana dos cariocas, dos fluminenses. É preciso descrever de uma outra maneira, chamando atenção para os aspectos positivos agora, provavelmente, com foco nas grandes ações libertadoras, redentoras dos militares. Provavelmente esse será o caminho, salvo se excepcionalmente os acidentes começarem a se multiplicar muito cedo. Mas me parece que uma intervenção dessa magnitude não seria implantada sem que houvesse uma articulação profunda com os grandes meios de comunicação, com a grande mídia. E, portanto, nós estamos diante de uma ação simbólica, cultural, política. E o efeito político não é só tranquilizar os cariocas, como eu já disse, é criar oportunidade para a emergência de novas lideranças e para a reconfiguração do campo político-eleitoral. Os militares mais experientes, mais responsáveis, sabem muito bem que uma ocupação, uma intervenção não resolve os problemas da segurança pública. Várias experiências, particularmente no Rio de Janeiro, demonstraram que intervenção militar não resolve os problemas da segurança pública. Nós devemos nos lembrar do caso da Maré. 1 ano de ocupação, 600 milhões de gastos, e todos os problemas retornaram assim que as tropas se retiraram. E durante a ocupação houve também uma série de problemas. Foi um fracasso reconhecido pelas próprias lideranças militares. Se a intervenção militar não está destinada a resolver os problemas da segurança pública, se quer encaminhar soluções, a que serve? Há algumas hipóteses. Em primeiro lugar, trata-se de uma intervenção editorial e política. Em que sentido? Agora, a narrativa a respeito do Rio de Janeiro aponta para uma salvação redentora messiânica sebastianista. Nós não estamos mais no país dos juízes, estamos agora no país dos generais. E é possível que o Rio de Janeiro então se reencontre, essa é a conversa, a partir da intervenção militar, lei e ordem, trazendo prosperidade, entendimento à sociedade carioca. Esse é o discurso que se impõe. E com isso se abre uma clareira política, deslocando-se a candidatura de Bolsonaro, que passa a ser o que sempre foi, um aventureiro desorientado. Sai o capitão, entram os generais. A conversa agora é outra. E se cria um novo polo gravitacional político, que passa a atrair um eleitorado até o centro, da direita ao centro. E esse eleitorado passa a ser capturável por forças políticas tradicionais de centro, que até então não encontravam uma base suficiente para viabilizar suas candidaturas. Portanto, essa operação, de alguma maneira, deslocando Bolsonaro, abrindo esse campo, esse espaço, para que esses votos sejam capturados pelo centro-direita, num discurso de lei e ordem, mas nos limites da legalidade, é uma complementação à exclusão de Lula e ao ocultamento de Ciro Gomes. Não adiantaria excluir Lula da competição eleitoral e ocultar Ciro Gomes se não se criasse uma alternativa à direita e ao centro que viabilizasse eleitoralmente esse outro projeto. O fato de nós reconhecermos que uma intervenção militar não resolve os problemas da segurança, pode até, ao contrário, ampliá-los, aprofundá-los, não deve nos levar, todavia, à ideia de que estava tudo muito bem, tudo muito bom, e que nós deveríamos nos associar à autoindulgência do governador, do secretário e das autoridades do Estado. Ao contrário, a situação era perversa, trágica, mas ela não surgiu no Carnaval. Nós estamos convivendo com as tragédias há anos. É claro que houve agora a criação de uma ambiência que propiciou o gesto político que se conclui na intervenção militar. Portanto, há toda uma criação que transmite a impressão de que houve um agravamento muito significativo. Nós estamos vivendo, de fato, já essa tragédia há muito tempo. E com a intervenção, nós deixamos de lado toda uma agenda. Nós deslocamos os temas centrais. Quais são os temas centrais que, de novo, são excluídos da agenda? A política de drogas, a necessidade de repactuar as relações do Estado com as comunidades, que hoje
estão marcados pela brutalidade selvagem. Em terceiro lugar, a juventude abandonada, sem perspectiva, a juventude mais vulnerável. Se nós tivéssemos um investimento dirigido à juventude vulnerável, um investimento de bilhões que seriam retirados dos pagamentos de juros aos rentistas, nós poderíamos dar um salto de qualidade, abrindo oportunidades e criando rotas de saída para uma juventude confinada a situações dramáticas. Por fim, nós temos ainda uma outra questão chave: a reforma das polícias, a refundação das polícias, a mudança do modelo policial, o que requer a alteração do artigo 144 da Constituição. Portanto, mudanças institucionais profundas, alteração do modelo policial, política de drogas, uma política para a juventude de redução das desigualdades, de enfrentamento do racismo estrutural e uma repactuação com as comunidades. Essas são as questões candentes, as questões urgentes que foram definitivamente excluídas com a emergência dessa grande cena, desse grande espetáculo que é a intervenção militar. Disse que a intervenção militar tem a pretensão de combater o crime organizado. Mas crime organizado significa o envolvimento de agentes do Estado. A definição de crime organizado é essa: pessoas que se articulam, 3 ou mais, com a presença, com a participação de agentes do Estado. Se há essa articulação com agentes do Estado, eu pergunto, como se enfrenta esse desafio com ocupação territorial? Isso requer investigação, isso requer inteligência, isso requer foco nas instituições onde se sediam os problemas do Rio de Janeiro. A corrupção policial, a brutalidade policial, essas são as sedes, os campos fundamentais dos nossos problemas. Além disso, nós devemos nos lembrar que o crime mais grave, aquele que dá origem aos demais, é o tráfico de armas. Portanto, o crime organizado atua nessa matéria. Tráfico de armas. E essa é uma responsabilidade federal, esse é um crime federal. As armas que circulam no país estão sob responsabilidade do Exército, da Polícia Federal. A circulação ilegal de armas é responsabilidade do governo federal. E o governo federal falhou, fracassou ao longo desses 2 anos para apresentar ao Rio de Janeiro qualquer resultado. E esse é um trabalho que se faz nas fronteiras, na Baía de Guanabara, evitando que as armas cheguem à cidade do Rio. Uma ocupação não resolve o problema desses fluxos, nem desmonta o crime organizado. O efeito colateral da intervenção militar é a salvação do governo de uma derrota que se anuncia desde já, a derrota na votação do projeto de reforma da Previdência. Tudo que o governo não quer é essa votação e pode se escudar na intervenção para evitar que ela aconteça. É claro que hoje o governo diz: vai haver a votação, a intervenção não vai impedi-la, mas abrem-se as brechas todas para óbices judiciais que impeçam, adiem e obstaculizem de alguma maneira a votação. E assim o governo se salva.